Esta é a igreja de Deus, esta é a igreja da Associação Amazonas Roraima. Que Deus te abençoe e te use. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Nelson. Bom dia a todos vocês, irmãos. Feliz sábado. Que a graça do nosso Deus esteja na vida de cada um de vocês uma vez mais, nesse dia muito especial que Ele separou semanalmente para falar e estar conosco. Quero também saudar aqueles que estão em casa assistindo, participando do culto e adoração aqui da Igreja do Parque 10. É uma alegria estar com vocês nesse ambiente tão agradável. Pastor Nelson também e o Edmar me informaram que é o culto inaugural depois desses meses todos que estamos nos adequando em relação ao que está acontecendo na sociedade, mas louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos tendo esse espaço no tempo e também nesse lugar para poder adorar ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, e quero ler com vocês uma experiência ou uma parábola que Jesus contou, dentre várias que Ele apresentou para nós, deixou para nós. Mateus, capítulo 25, quero ler com vocês a partir do verso de número 1 até o verso de número 13. Aqueles que encontraram, digam amém. Louvado seja Deus. Então vamos ler a Bíblia. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra esta manhã, amém? Quando eu leio este episódio na Bíblia, me ocorrem algumas coisas, e uma delas é que normalmente, quase todo casamento, existe alguma situação inusitada. Pare um pouquinho para pensar. No texto que acabamos de ler, acontece uma coisa inusitada. No verso 5, a Bíblia diz que o noivo se atrasa. Quantos de vocês são casados aqui? Deixa eu ver a mão. Agora pense no seu casamento. No dia que você casou, foi tudo 100%? Foi tudo redondo como você planejou? Outro dia eu estava falando sobre esse assunto, pastor Nelson, em algum lugar por aí, e eu perguntei: alguém passou por alguma situação inusitada no seu casamento? E enquanto eu olhava, uma senhora levantou assim a mão meio corajosa e disse assim: pastor, aconteceu na frente de todo mundo. E ela então, do lado do marido dela: está vendo esse moço aqui? Ele quase me deixa no altar. E eu perguntei: por quê? Porque ele atrasou, pastor. Normalmente é a noiva que atrasa, mas naquele dia foi ele quem atrasou. Enquanto a igreja estava rindo, eu olhei para ela e para ele e disse assim: agora eu já sei quem é que manda nesse casamento. Quem é que chega na frente? Queridos, normalmente nos casamentos sempre tem alguma coisinha que não funciona assim tão bem. Tem alguma coisa que deixa marcado. É o noivo que atrasa, a noiva que atrasa, é um padrinho, é um pneu que fura, é a luz que falta, é o ar-condicionado que não funciona. Bem, mas há uma outra coisa que me chama a atenção quando eu leio essa porção da Bíblia. E essa outra coisa vem de uma declaração de Ellen White no livro Parábolas de Jesus, página 222, que ela diz assim:
Quando Cristo sentado contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando pela experiência delas a experiência da igreja que viveria justamente antes da sua segunda vinda. Quando eu leio essa parte da Bíblia, quando eu leio esta parábola, quando eu vejo o que está acontecendo aqui, a minha mente é levada a pensar que Jesus está ensinando qual é a condição da igreja que ela enfrentaria por ocasião da sua segunda vinda. Ainda que isso possa ser aplicado para muitas outras pessoas, para muitos outros grupos religiosos se quiserem, mas especificamente nós estamos tratando de um contexto que se assemelha, que se parece com a circunstância que vai anteceder a segunda vinda de Jesus, a nossa sublime esperança. E me pus a pensar, por que será? Por que será que esse contexto reflete a igreja que se prepara para a volta de Jesus? Em primeiro lugar, se você olhar comigo no verso 5, você vai ver que tem uma tardança, tem um atraso. Parece que há uma crise, a crise da aparente demora do noivo. E quando nós olhamos para os nossos dias, como igreja adventista do sétimo dia, nós estamos como igreja, como denominação formal, há 158 anos, pregando, anunciando e esperando a volta de Jesus. Mas onde está o noivo? Por que ele não veio ainda? Porque o noivo ainda não veio para buscar-nos, para irmos para a festa das bodas do Cordeiro. Segunda razão, porque eu acredito que é por causa desse contexto que se parece conosco. Verso 5 ainda diz que tardando o noivo, todas foram tomadas de sono. Além da crise da tardança, parece que também existe uma crise de sonolência. Eu não sei como é que você está se sentindo hoje pela manhã. Talvez por ser o primeiro culto de volta depois de alguns meses, você está um pouco mais esperto. Mas muitos vêm à igreja com sono, mas não é desse sono específico que estou me referindo. Quantas vezes você já não foi a uma igreja, ou já veio à sua igreja, meio que desmotivado, parece que olha na face das pessoas e não há aquela consagração, aquela dedicação, parece que falta alguma coisa. Lembro-me que uma ocasião eu entrei em uma igreja para pregar, e a igreja estava cheia, uma igreja boa, maior que a de vocês. E eu pregava sobre a volta de Jesus, falava sobre os sinais da volta de Jesus, e à medida que os minutos passavam, eu falava e pregava, eu lia a Bíblia, e eu não via uma espécie de esboço algum da parte da igreja, se estava realmente atenta, se estava acordada para aquilo que estava sendo falado. A igreja não dizia amém. E vou dizer uma coisa para vocês. Um dos termômetros que eu olho para uma igreja e vejo o quanto está o rebanho, é quanto essa igreja realmente se preocupa em dizer amém. Opa, senti um amém lá longe. Tem alguém se convertendo aí. Queridos, uma outra circunstância que se parece muito do tempo que estamos vivendo com aquilo que está escrito na Bíblia, além da crise da demora, além da crise da sonolência, é a crise da aparência espiritual. Aquelas meninas, aquelas donzelas, aquelas convidadas, todas se pareciam preparadas para a chegada do noivo. Todas se vestiam bem, todas falavam bem, todas estavam aparentemente preparadas e prontas para a chegada do noivo. Mas à medida que o noivo atrasou, o sono bateu, e na hora da maior crise, da maior intensidade, aquilo que era aparente ficou de lado para algumas e caiu por terra. Quando nós olhamos para a igreja de hoje, para os movimentos evangélicos e para o mundo que estamos vivendo, para as circunstâncias que estamos vivendo na igreja hoje, dá a impressão que é exatamente o que está acontecendo. Quantas pessoas facilmente pegam a sua Bíblia, colocam debaixo do braço e vão para a igreja? Quantas pessoas facilmente querem ouvir a palavra? Quantas pessoas facilmente se dizem cristãs? Quantas pessoas facilmente dizem que estão esperando a volta de Jesus? Mas quem sabe julgá-las? Quem pode julgá-las? Lógico que nem nós podemos julgar. Eu não posso julgar você, você não pode me julgar, nós não podemos julgar ninguém. Mas vivemos num tempo onde, além da crise da espera, além da crise da sonolência, também existe a crise da aparência. Mas nessa manhã minha ênfase não está aí. A minha ênfase está no verso 10. Olhe comigo o verso 10, por gentileza. No verso 10,
à medida que a história desenvolve, à medida que o tempo passa, à medida que aparentemente o noivo atrasa, aparentemente o sono bate, aparentemente alguns estão apenas na aparência. No verso 10 tem uma coisa interessante que eu quero destacar aqui. Diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E aqui está a frase que eu quero destacar nesta manhã: e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Queridos, apesar do noivo aparentemente estar demorando, apesar de um grande grupo estar sonolento, apesar de um grande grupo viver na aparência, no meio do povo que espera a volta de Jesus, acreditem, há um povo, há uma porção, há um remanescente, há um grupo fiel, e esse grupo fiel vai se encontrar com o noivo e vai para a festa das bodas. Às vezes nós olhamos a experiência de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, e a gente coloca os dedos sobre Laodiceia, que é morna, que é devagar, que é frágil, que não é quente, que não é fria. Tá certo, está na Bíblia. Mas às vezes nós esquecemos de ler o restante do texto, quando a Bíblia diz que haverá gente que vai se salvar. Posso ouvir um amém? No meio de Laodiceia, Deus vai tirar gente que vai se salvar. No meio do grupo das virgens, dessas donzelas, dessas convidadas, diz a Bíblia que um grupo vai para a festa. Um grupo é fiel, um grupo é dedicado a Deus, um grupo vai se levantar, um grupo vai se iluminar, um grupo vai para se encontrar com Jesus, amém? Queridos, apesar da crise da demora, apesar da sonolência espiritual, apesar da aparência espiritual, o povo fiel de Deus será iluminado, cumprirá a sua missão e vai se encontrar com Jesus. Talvez você se pergunte assim: mas pastor, como? Porque eu olho ao meu redor, parece que o mundo está tão complicado, tão difícil. Eu olho às vezes para a minha igreja e não vejo todo esse fervor, todo esse poder, todo esse impacto. Como que isso é possível? Como será que esse povo vai ser iluminado? Aliás, por que ele será iluminado? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Notem que essas garotas que participam da parábola, elas levam um objeto. Qual é o objeto? Não ouvi, qual é o objeto? E eu quero chamar a sua atenção que quando uma palavra se repete muitas vezes no texto que estamos lendo, pode ter certeza que é uma das palavras-chave desse texto. Notem, se você observar do verso 1 até o verso 13, a palavra lâmpada se repete 5 vezes. E a palavra azeite se repete 3 diretamente e 4 indiretamente. Portanto, as duas palavras, ou pelo menos duas delas que mais se destacam nessa parábola é lâmpada e azeite. O povo que vai se encontrar com Jesus, quando ele vier, estará iluminado ou cheio deste azeite. De onde é que eu estou tirando essa ideia? O tempo não permite, mas se você for para Zacarias capítulo 4, do verso 2 até o verso 6, você vai descobrir que o azeite na Bíblia, além de ter a função de cura, além de ter a função de iluminar o santuário, o azeite na Bíblia também tem a aplicação do Santo Espírito. O povo, ou as donzelas que ilustram o povo fiel de Deus, que será iluminado, será o povo que tem uma experiência com o Santo Espírito, uma experiência de inundação, de uma vida cheia do Espírito Santo. E você pode perguntar: mas como é que eles vão viver dessa maneira? Como que o povo desses últimos dias viverá dessa forma? Quando eu olho e vejo que parece que as coisas não mudam, parece que as coisas são sempre tão comuns, a igreja não é tão fervorosa, não é tão poderosa, não tem tantos milagres como se tinha no passado. Como? Deixa eu levar você para a Bíblia, alguns textos. Se você for comigo para o Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, o verso de número 23, a Bíblia diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. No verso 28, diz que acontecerá depois que eu derramarei o meu Espírito. Não é pingar o Espírito, não é colocar uma porção do Espírito, mas diz a Bíblia que Ele vai derramar, vai colocar muita porção do Espírito sobre nós. Se você for para Zacarias 10:1,
nós vemos Deus dizendo assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor, peçam ao Senhor essa chuva. Se formos para o Novo Testamento, Lucas capítulo 24, verso 49, a Bíblia diz: eis que envio sobre vós, Jesus falando, a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. No Antigo Testamento, água; no Antigo Testamento, chuva; no Novo Testamento, poder. Capítulo 1, verso 5 de Atos: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. No verso 8: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E para que ninguém ache que isso é uma invenção da minha cabeça, de que a igreja que vai se encontrar com Jesus, o povo fiel que vai se encontrar com Jesus, será iluminado, será revestido, será recebida a bênção e a virtude do Espírito. Capítulo 2 de Atos. Atos capítulo 2, verso 39, a Bíblia diz: pois para vós outros é a promessa. Pedro pregando: para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês foram chamados por Deus, sim ou não? Quantos creem nisso? Deixa eu ver a sua mão. Então a promessa do Espírito é para você. A promessa do Espírito é para nós. A promessa do Espírito é para o nosso tempo. Nós que estamos aqui nesta igreja, vocês que estão acompanhando na internet, estão em casa, você foi chamado por Deus, Cristo alcançou o teu coração. Lembre-se, a promessa do Espírito é para você e para mim. E sabe, tem uma coisa que, das muitas que Ellen White escreveu, tem uma que eu me fascino para esses últimos dias. Eventos Finais, página 203, ela diz: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. Em outras palavras, se lá no início da igreja ela começou com poder, se lá no início da igreja começou com conversões aos milhares, se lá no início da igreja teve cura, se lá no início da igreja teve muitas conversões, muitos testemunhos, a igreja cresceu, o mundo foi abalado, ela está dizendo que nestes últimos dias não vai terminar menos do que isso. Você entende isso? A igreja desses últimos dias não termina menos do que quando ela começou. A igreja do final será mais poderosa do que a igreja do início, porque foi prometido para você e para mim a virtude do Santo Espírito. Foi prometido para você e para mim que nós receberíamos esta graça, esta unção, esse poder. A pergunta agora que eu faço é: como é que eu faço para experimentar isso, pastor? Como é que a minha família pode experimentar essa virtude, essa graça, já que foi prometido, já que tem promessa, já que tem profecia, tem tudo isso? Como é que eu experimento isso? Como é que eu tenho essa experiência poderosa do Santo Espírito na minha vida, na vida da minha família? Volte comigo para a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens nos ensina que, a despeito das circunstâncias adversas, o fiel povo de Deus será iluminado, o fiel povo de Deus será usado pelo Espírito, cumprirá a missão e se encontrará com Cristo. Como? Eu tenho poucos minutos e eu quero, nesses poucos minutos, usar alguns textos aqui dessa parábola. Mateus 25, verso 4. Sabe como nós podemos ser iluminados? Mateus 25, verso 4 diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas... onde? Vasilhas. Queridos, as meninas da parábola, elas nos mostram que para a lâmpada brilhar, era necessário que cada uma delas tivesse o quê? Azeite, era o combustível. Era necessário ter azeite na sua própria lâmpada. Em outras palavras, a primeira coisa que eu e você temos que entender, para vivermos a experiência desta unção, do batismo, de sermos usados pelo Espírito, nós precisamos ter individualmente o azeite do Espírito em nossa vida. Cada um de nós temos que ter o nosso próprio azeite. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. É bom estar aqui na igreja, é ou não é?
Uma delícia. É mais uma igreja tão bonita, tão confortável como a de vocês. É bom demais. É bom estar na escola sabatina? É bom estar no encontro, nos eventos que a igreja faz? Nos pequenos grupos? Viver uma vida de comunidade? Tudo é válido, tudo é necessário. Mas me permitam dizer uma coisa importante. Embora todos esses elementos coletivos sejam necessários, eu e você precisamos ter uma experiência não apenas coletiva, mas experiência individual com a pessoa de Cristo por meio do Santo Espírito. Pergunto: qual é a única coisa que nós vamos levar para o céu? Vocês sabem? Acho que essa pergunta está fácil. Ellen White fala sobre isso, que ela disse que o caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro deste mundo que podemos levar para o futuro. Parábola de Jesus, página 176. Mas como é que a gente muda caráter? E vocês sabem, nosso caráter tem fragilidades, nosso caráter tem inclinações para o pecado, pensamos coisas que não devemos. Estou falando de gente cristã, tá? Mesmo sendo cristãos, mesmo tendo sido batizados, ainda temos fragilidades, fraquezas em nós. Verdade ou não é? E como é que a gente muda isso? Qual é a farmácia? Qual é o imunizante? Qual é o hospital? Qual é o médico que resolve o nosso problema? Queridos, sabe como é que resolve esse problema chamado caráter? Submissão da tua vida à ação do Santo Espírito de Deus. Jesus falou em João capítulo 16, verso 8: quando ele viesse, quem? O Confortador, o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do quê? Pecado, justiça e juízo. Mas isso é para o mundo, não é para mim. Será que não é para você e para mim? É o Espírito Santo quem convence você, quem me convence do que nós precisamos mudar, das coisas ruins que existem em nós, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas invejas, dos nossos ciúmes. É ou não é? É Ele quem nos convence, é Ele que nos diz que nós estamos errados, é Ele quem nos leva a Cristo, e Cristo nos ajuda a vencer, a esvaziar o nosso coração e encher da pessoa de Cristo em nós. Paulo disse em Tito capítulo 3, verso 5, que para nos tornarmos herdeiros da esperança, temos que ser lavados, regenerados, renovados pelo Espírito de Deus. Queridos, para experimentar a virtude desse povo que será iluminado nestes últimos dias, para se encontrar com o nosso Mestre Jesus, necessitamos viver a nossa experiência pessoal. Tenha seu próprio óleo, tenha seu próprio azeite, e você descobrirá o quanto o Senhor está preparando você para se encontrar com Jesus. Segundo lugar, verso 8, Mateus 25, verso 8. Além de ter o óleo, pessoalmente falando, o seu próprio óleo, no verso 8 diz: e as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E por que estavam apagando as lâmpadas? Porque não tinham azeite em quantidade. Não havia azeite suficiente. Queridos, em algum momento aquelas garotas colocaram azeite, elas tinham seu azeite pessoal, mas no momento da crise, no momento mais difícil da espera, faltou azeite. Aqui está a segunda lição, para que eu e você entendamos como podemos estar preparados para receber o noivo para a festa. Além de ter o nosso próprio azeite, além de ter a nossa própria experiência com Cristo, é necessário ter azeite em quantidade. E o que eu quero dizer quando eu falo sobre azeite em quantidade? Será que seria fazer mais programas na igreja? Será que seria tentar fazer mais obras, produzir mais obras diante de Deus? Será que seria fazer programas mais rebuscados, mais refinados diante da igreja? Tem um texto na Bíblia que vocês conhecem, que está em Efésios capítulo 5, verso 18, que Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Quando eu olho para essa expressão, e você vai olhar no original grego, quando foi escrito, a ideia é que continuamente devemos encher-nos desse Espírito. Se o Espírito nos convence, se o Espírito nos leva para Cristo, se o Espírito nos esvazia, se o Espírito traz Cristo para nós, é continuamente.
É como se você estivesse olhando para um vaso furado. É isso mesmo. Eu e você somos como um vaso furado. Por mais que você se esforce, por mais que você tente, você enche um pouco, mas depois de algum tempo esvazia. E você tem que continuar lutando para que esteja sempre cheio desse Espírito. Em outras palavras, amigos, todos os dias, não basta uma vez, não basta 2 vezes, todos os dias, buscar pelo batismo do Espírito na tua vida. Todos os dias, continuamente. Não basta ser uma única vez. Ter óleo, azeite em quantidade significa consentir que esse Espírito trabalhe em teu coração profundamente. Significa que você não se contenta com uma mera aparência espiritual, mas com uma verdadeira transformação espiritual. Significa que você não deve estar apenas familiarizado com as verdades da Bíblia, mas permitir que o Espírito transporte a verdade da Bíblia para dentro do teu coração. Ter azeite em quantidade significa que é menos superficialidade e mais profundidade com a pessoa de Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, verso 9 e o verso 10. As prudentes responderam para elas: não, nós não vamos dar para vocês. Nosso óleo, nosso azeite, a gente não consegue transferir para vocês. A gente não pode emprestar para vocês. Não dá para dividir com vocês. Para que não falte a nós e a vós outras. Vão, ide aos que o vendem e comprem. Verso 10. Saindo elas para comprar. O que aconteceu? Enquanto o noivo estava chegando, elas saíram para comprar. Para experimentar a bênção da virtude prometida nestes últimos dias. Antes que o noivo chegue, você precisa ter a tua experiência com Cristo por meio do Espírito. Você precisa fazer isso com quantidade, com intensidade, profundidade, todos os dias. Minha última fala para você nessa manhã, sabe qual é? Não deixe para fazer isso na última hora. No último segundo, no último minuto, aquelas meninas entenderam que dava tempo para resolver o problema que elas não haviam percebido. E no último segundo, no último momento, saíram. E quando elas saíram, o que acontece? O noivo chega e a porta se fecha. Amigos, vou falar uma coisa aqui, e espero que ninguém estranhe, mas me dá a sensação que nós nos parecemos muito com esta geração da última hora. Querem ver? Quando é que você compra o seu presente de Natal para sua família? Com muita antecedência. Quando é que você estuda para o concurso ou para a prova na faculdade? Alguns tentam, se esforçam fazer assim com certa previdência. Deixa eu contar um pecado para vocês, já está acabando meu tempo. Quando eu era garoto pequeno, aí da idade de alguns de vocês que estão me vendo, eu ouvia os pregadores falarem na igreja: Jesus um dia vai voltar. E eles falavam sobre as profecias, falavam sobre aquilo que ia acontecer, sobre as 7 últimas pragas. E eu ficava assim pensando: puxa, Jesus vai vir. Mas eu sou tão pequeno ainda, eu sou tão jovem ainda, eu queria ainda desfrutar a vida, eu queria curtir um pouco do que a vida oferece. E eu ficava pensando na minha imaginação de adolescente: vou fazer o seguinte, quando eu estiver maior, eu vou sair, vou curtir, vou aproveitar. Quando eu estiver vendo as pragas caírem, as coisas acontecerem, o que é que eu vou fazer? Podem falar, o que é que eu vou fazer? Eu volto. Quem nunca pensou isso, que lance a primeira pedra. Alguns de nós, lógico, por uma questão de temor a Deus e respeito, a gente nunca fez isso, como eu também nunca fiz, graças a Deus. Mas amigos, nós não podemos deixar a busca do Espírito e a profundidade desse Espírito para a última hora. Sabe por quê? Na última hora, quando a porta se fechar, não tem mais muito o que fazer, não se dá para fazer muita coisa. Queridos, uma vida cristã autêntica, genuína e preparada para a volta de Jesus não se constrói num único momento, num único ato. É algo contínuo, todo o tempo. Não se pode deixar para a última hora. É preciso adquirir esta virtude, esta bênção hoje, agora. Porque, queridos, se formos deixar para amanhã, pode ser muito tarde.
Ellen White diz: todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção para os corações humanos. O céu está esperando que nós façamos os nossos pedidos da bênção do Espírito, não amanhã e não depois, mas quando? Quando? Agora. Quero terminar. A despeito das circunstâncias adversas, acreditem, o povo fiel de Deus será iluminado com seu Espírito, cumprirá a sua missão e vai se encontrar com Cristo. Como? Tendo uma experiência individual com Cristo, por meio do Espírito, pessoalmente. Como? Tendo uma experiência individual com Cristo todos os dias, com profundidade, e não deixando essa experiência para a última hora. Eu quero perguntar algumas coisas para vocês antes de eu terminar. Como está o nível do azeite do Espírito em tua vida? Você tem buscado como deveria buscar? Você tem orado como deveria orar por este assunto? Queridos, nós já conquistamos e alcançamos muita coisa como igreja. Vocês estão com uma igreja relativamente bem nova. Louvado seja Deus por isso. Mas amigos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus pode e quer fazer mais em nós. Deus pode e quer fazer mais em você. Pastor Nelson falou ainda há pouco que acabei sendo nomeado como líder da associação nessas últimas semanas. Eu fico feliz porque eu vejo uma igreja que há muitos anos que eu não conhecia, que eu não andava por aqui. Uma igreja que Deus abençoou e fez muita coisa. Mas o meu olhar, a minha visão, que Deus pode fazer mais. Aliás, Ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais na tua vida. Na tua vida. Na tua vida. Mas para isso, eu e você temos que começar a ter a experiência de hoje, agora. Tenho visitado pastores, falado com líderes. Precisamos buscar por esta virtude mais do que nunca. Não será por força de homens, não será por violência, mas será por este Espírito que está presente neste lugar nesta manhã. Eu pergunto, quantos de vocês gostariam de viver essa experiência, de serem cheios do azeite do Espírito nesses últimos dias, para serem iluminados, cumprirem a missão e se encontrarem com Jesus? Deixa eu ver a sua mão. Com a mão levantada, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu olhas para a Tua igreja e Tu enxergas que mudanças vão acontecer. E nós estamos com as mãos levantadas, porque nós queremos que comece em nós. Batiza-nos com esse Espírito, dá-nos este Espírito, muda a nossa vida, esvazia o nosso coração do eu, do orgulho e do pecado, e enche-nos do poder e da presença de Cristo em nós.